E estamos de volta. E olha só, você sabia que a neurociência pode ser usada no direito? Mas como é essa atuação? Esse é o nosso assunto hoje com a advogada especialista em neurociência aplicada ao direito e ao comportamento humano pela Escola da Magistratura Federal do Paraná. Arildo Avanzo está aqui com a gente para falar um pouquinho para a gente como está sendo usada também. Em primeiro lugar, boa tarde, Arildo. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar novamente aqui no seu programa. É um prazer para a gente, Ele sempre traz uns assuntos importantes para a gente também, e claro, para vocês de casa aí que estão sempre acompanhando a gente aqui no Ver Mais. Mas eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a neurociência, até para o pessoal começar a entender sobre esse assunto dessa tarde. Então, Mauro, a neurociência, ela é uma disciplina que se dedica ao estudo do sistema nervoso central, do comportamento humano, da maneira como as pessoas se relacionam, da maneira com que as pessoas se comportam na sociedade. Então, ela é uma ciência que estuda o cérebro, o sistema nervoso em geral e a forma com que isso implica no comportamento humano, na maneira com que as pessoas se colocam na sociedade, como você vive, a sua personalidade, o seu jeito de ser. E assim, e qual a relação do direito, então, à neurociência? Bom, a neurociência hoje, ela está relacionada com tudo, praticamente, Com a própria publicidade, com as redes sociais, porque ela, como eu coloquei, ela é o estudo do comportamento humano a partir do entendimento do funcionamento cerebral. Então, no direito, não é possível, por exemplo, fazer um julgamento criminal, na área criminal, sem conhecer da neurociência, sem saber o que leva uma pessoa, por exemplo, a cometer um delito muito grave ou uma série de delitos. Também ela está presente na questão da capacidade e da incapacidade, se uma pessoa possui ou não capacidade para atos da vida civil, e em vários outros ramos do direito. A neurociência, ela faz parte de uma interdisciplinaridade de várias matérias, de vários ramos, e ela serve como digamos assim, como uma ponte e também um alicerce para o direito. E assim, e ela pode ser usada em todas as áreas dentro do direito? Como que ela é usada? Como que é trabalhada? Ela pode ser usada na maioria das áreas do direito, eu diria, porque, como eu coloquei, principalmente nas questões criminais, é importantíssimo que os operadores do direito, sejam advogados, membros do Ministério Público, membros da magistratura, conheçam o funcionamento cerebral para poder fazer uma defesa, para poder fazer uma acusação, proferir uma sentença, principalmente, é de suma importância. Nós temos hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa condenada à morte, nos Estados Unidos, em vários estados lá, que tem um ordenamento jurídico um pouco diferente. Então, em alguns estados há a pena de morte, em outros não. Mas nos estados onde há a pena de morte, nos Estados Unidos, a pessoa ela não vai para a pena de morte sem antes ser submetida a um exame de neuroimagem, a vários exames do cérebro, para ver se ela tem, de fato, o seu cérebro preservado, se não há nenhuma alteração que possa ter levado ela a cometer um delito tão grave a ponto de ter uma pena daquela, E então, não apenas no direito penal a neurociência ela deve ser utilizada no direito, mas também, como eu coloquei, no direito civil, nas relações humanas, no direito de família, principalmente, onde se discute relação entre pais e filhos, guarda do filho, da filha, destituição do poder familiar.
Então, tudo isso implica em saber do comportamento dessas pessoas que, junto com a psicologia, junto com a psiquiatria, ela vai clarear os rumos do direito, os rumos da justiça, para que se tenha decisões mais justas. E assim, Arildo, durante os julgamentos, a neurociência então, ela pode ser aplicada até para entender, então, por que ele às vezes acabou abusando de alguém ou assassinando alguém, para entender o passado ali um pouquinho, seria mais ou menos isso? Exatamente, Mauro. Para ilustrar melhor, tem um caso bastante emblemático da neurociência que nós estudamos, que é o caso de um jovem norte-americano que se chamava Phineas Gage. Ele era um operário, tinha 25 anos, e durante as execuções diárias do trabalho dele, salvo engano, isso aconteceu em 13 de setembro de 1848, ele teve uma barra de ferro que perfurou o crânio dele. E, para surpresa dos médicos, de toda a equipe médica que atendeu na época, ele passou a ter uma vida normal. Aliás, ele continuou a ter uma vida normal. Ele passou por inúmeros tratamentos, ficou internado, retiraram a barra de ferro do crânio, teve perda ocular, mas ele passou a ter uma vida normal. Continuou tendo uma vida normal nos anos seguintes, só que os médicos notaram que o comportamento dele mudou completamente, que ele passou a ser outra pessoa. Então ele era um jovem calmo, um jovem amigável, uma pessoa que tinha muitos amigos, e ele passou a ser uma pessoa agressiva, uma pessoa intolerante, uma pessoa que não conseguia estar no convívio social, e até mesmo uma pessoa que utilizava de palavras no dia a dia, palavras de baixo calão, coisas que não eram da personalidade dele. Então, a medicina da época, a neurociência, começou a estudar esse caso e vendo que uma agressão no cérebro mudou completamente a personalidade dele. Então, ele, após o acidente, após o cérebro dele ter passado por uma alteração, que foi uma alteração mecânica, mudou completamente a personalidade de uma pessoa que era, digamos, uma pessoa boa para uma pessoa ruim. Então, ele faleceu depois, em 1860, mas ele é um caso emblemático e que, aliás, foi início para que a neurociência pudesse estudar muito mais. E é por isso que é importante aplicar a neurociência no direito, então, para começar a entender um pouco desse processo todo? Com certeza, com certeza. Então, se fazer análise, por exemplo, de um serial killer ou de uma pessoa que comete crimes sexuais, é imprescindível que se tenha laudos neurocientíficos, que se tenha laudos médicos, se essa pessoa possui, de fato, toda a sua capacidade de cognição, se essa pessoa possui, de fato, o seu cérebro preservado. Porque, segundo a neurociência, um tumor cerebral pequeno, ele pode alterar completamente o comportamento de uma pessoa, levando essa pessoa a ter um comportamento criminoso, compulsivo, fazendo com que ela não tenha controle de si mesma e possa se tornar um serial killer, uma pessoa criminosa. Um pequeno tumor, uma infecção, alguma coisa pode mudar completamente isso. E assim, Arildo, a neurociência e o direito, elas podem atuar também em casos de atos fora da lei cometidos assim por adolescentes ou mesmo antes de completar 18 anos, para poder entender um pouco isso? Sem dúvida, Mauro. Essa questão da maioridade penal, dos atos infracionais cometidos pelos menores de 18 anos, é uma discussão antiga já, é uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 228 da Constituição, que diz que os menores de 18 anos são inimputáveis, ou seja, não respondem criminalmente pelos seus atos, né? Respondem apenas por ato infracional.
E se assim ter uma condenação, ele vai para uma casa específica ou tem uma medida socioeducativa e não um crime. Mas a neurociência, ela nesse debate de redução da maioridade ou da capacidade do criminal civil de adolescentes, ela é também de suma importância, até porque pelos estudos neurocientíficos, o nosso cérebro, ele não tem a sua maturação final antes dos 20 anos. Então, uma pessoa com menos de 18 anos, seu cérebro ele não chegou ainda ao, digamos assim, a sua evolução, a sua maturação completa, inclusive na parte que se refere à tomada de decisões. Então, antes do Congresso legislar de ter uma emenda constitucional, é necessário que se abra esse debate também. Se essa pessoa, se esse adolescente com menos de 18, se as funcionalidades cerebrais, a cognição dessa pessoa, de fato, é o suficiente para que ela possa responder por um crime ou por um ato que ela possa cometer. Seria por isso, então, que a redução da maioridade ela faz sentido, então, para a neurociência? É entender isso aí, por que isso aconteceu? Exatamente. Faz todo sentido. Faz todo sentido justamente por conta... Não estar pronto ou preparado para isso? Exato. O menor de 18 anos, ele não tem a sua maturação cerebral completa, né? O lobo frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisões, a forma com que a gente toma as decisões, ele não está completamente formado ainda em um adolescente com menos de 18 anos. Isso vai ocorrer até mais para frente, segundo os estudos, até acima dos 20 anos. Então, se estabelece um limite de 18 anos, em alguns países é menos, mas o fato é que essa questão de ter a sua capacidade cognitiva completa, com todo o seu sistema nervoso funcionando, inclusive na parte de tomada de decisão, é imprescindível que se tenha isso em mente ao se falar em redução de maioridade penal, de incapacidade dos adolescentes. E você vê, né? A gente fala sobre neurociência, parece assim que é uma novidade, mas não é. Você vê os dados ali que o Arildo trouxe para a gente, o ano que começou, o ano que eles começaram a perceber isso. É muito importante também, dentro da área de direito, né, poder trabalhar esse assunto, né? É isso mesmo, Mauro. Hoje no Brasil, a neurociência, ela está, assim, ganhando bastante, digamos assim, bastante campo de estudo pelos profissionais do direito, né? Eu, inclusive, faço parte da primeira academia no Brasil de neurodireito, onde nós nos dedicamos a estudar exatamente isso, as funções cerebrais, o comportamento humano, como que as pessoas reagem, as questões criminais, questões civis. Então, assim, a neurociência, ela está hoje dentro do direito, eu diria como que iluminando para que a gente possa ter uma aplicação do direito mais justa e mais de acordo com a nossa realidade, e também com a realidade de cada pessoa, de cada indivíduo que é submetido ao sistema de justiça. Então, tá vendo, gente, como é importante? E se você quer saber também mais sobre a área de direito, né? Você pode entrar em contato com a gente, pode mandar suas sugestões de pauta, suas perguntas para a gente, que a gente chama novamente aqui o Dr. Arildo Avanzo, né? Para tirar nossas dúvidas e falar desses assuntos tão importantes. Gratidão, bom retorno aí para Cascavel. E também pode ficar à vontade, ver mais a casa de vocês, pode mandar sugestões para a gente. Eu agradeço, Mauro, agradeço o convite e estou sempre à disposição, sempre que possível a gente retorna aqui. Muito obrigado.